Olá, tudo bem? Eu sou Monique Abdala e esse é o nosso podcast, O Universo Materno Infantil com Doce de Lente Fotografia. Hoje nós vamos conversar com a doutora Rafaela Menin. Ela é médica ginecologista, especialista em ginecologia geral, sexologia, climatério e reprodução assistida. Ela é fundadora da Menimed Saúde e ela também é membro do corpo clínico da clínica Huntington Procriar. O nosso assunto hoje é o sexo após a maternidade. E uma amiga minha pediu para falar, doutora Rafaela, que se poderia ser antes, durante e depois da maternidade também. Com certeza, Monique. Vamos abordar todas essas fases da sexualidade feminina. Doutora Rafaela, eu gostaria de começar falando da importância desse assunto da sexualidade antes da maternidade, para os casais tentantes. Então, aquela amiga minha pediu para perguntar como que a gente trata esse assunto, porque as tentativas mal sucedidas são muito frustrantes, então elas acabam atrapalhando e o que a gente mais ouve é que tem que deixar correr naturalmente. Como que a gente deixa correr naturalmente, sabendo que a gente tem dia e hora marcado e que o tempo está passando? Realmente, Monique, essa é uma questão que é muito comentada pelas pacientes no consultório e às vezes até pelos maridos. Então, na fase que os casais estão tentando engravidar, é aquela pressão, eu tô no meu período fértil, tem que ter relação, né, todo dia, um dia sim, um dia não. E realmente isso pode levar a uma ansiedade, uma angústia e até mesmo, algumas vezes, a alguns distúrbios, né, na hora do ato sexual. Então, é muito importante comentar isso com o seu ginecologista, né, abordar isso de alguma forma que ele consiga deixar esse momento mais leve para vocês e procurar um especialista quando realmente isso virou um transtorno e que está atrapalhando a vida sexual em geral do casal. O que é muito importante, Monique, a gente entender que a vida sexual ela não é unicamente reprodutiva, né? Então, o casal ele tem que ter prazer na relação sexual. E é muito importante, né, que às vezes o casal consiga desvencilhar isso da parte reprodutiva. Eu sei que fica difícil. Muito difícil. Né? E vira uma coisa mecânica, uma obrigação. Mas o que eu tento sempre mostrar é isso, que essa parte deve ser uma parte gostosa de namoro. Eu tento resgatar isso, daquele encantamento inicial do relacionamento com o casal. E realmente curtir esse momento e deixar como se fosse uma fase, né, de redescoberta ali dos dois, do relacionamento, trazer novidades ali, para realmente não virar um peso, né, ou até mesmo uma questão que possa até, né, fazer o casal se afastar. É um tema que eu acredito que seja muito difícil de falar a respeito. Eu acho que até o próprio casal conversar entre si, chegar a um consenso que aquele problema está acontecendo, e quando você consegue isso, trazer isso para o consultório, para uma pessoa externa, é mais difícil ainda, né? Com certeza, Monique, ainda tem muito tabu, né, da sexualidade, principalmente do lado feminino. Então, por isso, é importante que o especialista consiga fazer essa abordagem de uma maneira leve. E eu falo que falar sobre sexo não precisa ser de uma forma vulgar, né? A gente consegue falar disso com leveza. Então, a gente tem formas da gente abordar, perguntar para o casal. E acaba que o casal se sente confortável e aos pouquinhos vai falando, né, para o ginecologista qual que está sendo a realidade ali, né, do dia a dia deles. Para a mulher também, eu acho que é muito difícil as mudanças no corpo. Para as tentantes que passam pelo processo de reprodução assistida, é um ganho de peso, é uma alteração de humor. Então, ao mesmo tempo, a gente não se sente capaz de gerar um filho, não se sente bonita naquele momento. Para quem já conseguiu engravidar, as mudanças no corpo também deixam a mulher insegura. Trabalhando com gestante lá no estúdio, eu acho a gestante iluminada. Para mim, elas têm um brilho próprio. Mas não é raro elas chegarem e falar, eu não tô gostando do meu corpo, eu não tô gostando do meu rosto. E assim, tá tudo tão bonito naquele ensaio, mas a mulher realmente não se sente. E nesse momento é onde atrapalha essa parte da vida sexual da mulher durante o período da maternidade. Com certeza. Por isso que é importante também a gente trabalhar a autoestima da mulher. A sexualidade feminina, ela tá muito ligada à autoestima, né? Então a mulher se sentindo bem, ela estando feliz com aquele momento. Então a gente sempre tem que ressaltar as outras belezas. Às vezes realmente tá com um pouquinho mais de celulite, uma gordurinha ali, mas o contexto, aquela luz, né, da mulher grávida, a mulher pode se sentir bem com isso. E muita conversa com o parceiro, né? Às vezes o parceiro fala, mas você tá tão linda. E a mulher realmente tá incomodada com
com alguma, né, com alguma ganho de peso, por exemplo, um inchaço, entender que é uma coisa transitória. Fala, gente, é um momento tão lindo da vida, você tá gestando uma vida, né? E se realmente não tiver com vontade de ter relação, né, não tá realmente com um apetite sexual, né, exacerbado, tudo bem, não tem problema, a gente pode trabalhar isso de outras maneiras ali no casal, né, entender que é uma coisa transitória e que depois as coisas tendem a voltar à normalidade. E durante esse processo, quais que são os desafios enfrentados pelo casal? Ah, são muitos, né, principalmente em relação, eu acredito, ao pós-parto. Eu falo que o pós-parto é um momento muito sensível da vida do casal. Primeiro pelas mudanças, né, novas, a novidade ali que é cuidar de um bebê, que realmente ocupa muito a mulher, não só fisicamente, como emocionalmente. Então, toda a atenção da mulher está muito voltada para o bebê. Isso é natural, é instintivo. E com isso, muitas vezes a mulher acaba esquecendo do marido e deixando ele de lado. E eles têm muito medo disso, não tem? Tem muito medo disso. Eu acho que eles passam por aquele pânico durante a gestação de que o tempo deles acabou. Não, mas isso realmente não precisa ser dessa maneira. Claro que os primeiros 40 dias, 2 meses, né, a atenção da mulher ela tá muito voltada para o bebê. Mas depois as coisas vão se ajeitando, a rotina vai voltando. E eu falo que é muito importante a mulher conseguir desvencilhar um pouquinho, né, esse excesso de atenção para o bebê e lembrar que ela tem um marido, que ela tem um relacionamento, que ela é uma mulher, que ela tem outros interesses também, né? Os primeiros meses realmente podem ser um pouco mais difíceis, porém vamos tentar não cobrar muito também, né? Muita conversa com o parceiro entender que é um momento sensível para a mulher, né? Entender toda aquela situação, que às vezes a mulher sente dor, né? Então, depois do parto, a queda hormonal, a mulher fica com a lubrificação vaginal prejudicada, ela pode ter dor se ela levou algum ponto, né? Na região genital, ou se fez uma cesariana. Então, a gente tem que reintroduzir na vida sexual do casal aos poucos, com calma, com carinho, e aos poucos realmente a rotina vai voltar. E o que você falou do diálogo. O diálogo nesse momento é fundamental. Fundamental. E eu imagino que algumas pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, né? Muitas pessoas têm dificuldade de falar com o parceiro, igual você falou, e às vezes de falar até com os profissionais que estão assistindo. Por isso que é importante a gente falar mais sobre esses temas, para a mulher se sentir mais à vontade, né, de expor realmente os seus desejos, as suas angústias, e a gente poder trabalhar isso, né? E eu falo muito que rede de apoio é fundamental, né? Principalmente depois que o casal tem um filho. Tanto no cuidado inicial ali com o bebê, mas depois também. É muito importante o casal ter um momento dele, né? De ter um momento de namoro, de conseguir sair para jantar, de ficar a dois. Então, ofereça você, vó, tia, posso ficar com seu filho hoje para vocês poderem, né, dar uma saída, se namorarem. Isso é muito importante, né? Esse auxílio para o casal poder ter esses momentos ali juntos. E existem abordagens terapêuticas, algum tipo de tratamento que ajuda o casal em crise nesse momento? Com certeza. A gente faz, né, uma avaliação inicial do casal, questões físicas, hormonais da mulher. A gente vê se tem algum medicamento que pode realmente estar trazendo alguma alteração de libido, né? E caso realmente seja necessário, a gente pode fazer a terapia sexual, que é uma terapia voltada para a gente resolver essa questão. Não é uma psicanálise, a gente não vai voltar lá dentro do útero resolver questões, né, de toda a vida. É focado. É em torno de 8 a 10 semanas, né? Toda semana a gente vai reavaliar como é que foi aquela experiência e a gente vai passar atividades, exercícios, primeiro às vezes só para paciente, depois a gente inclui o parceiro. E com isso a gente vai conseguindo resgatar não só o relacionamento do casal, como a rotina também sexual. Gente, achei muito interessante a terapia, né? Aquela amiga minha pediu para perguntar como é que a gente consegue trazer o parceiro para terapia, porque eu não tenho problema de fazer terapia, acho que muitas mulheres não têm, né? Eu acho que terapia serve para tudo, para a vida, mas uma terapia de casal eu ainda não consegui fazer. Na verdade, a terapia sexual não precisa necessariamente do parceiro comparecer. E às vezes é até interessante que seja somente um dos dois, justamente para a paciente conseguir falar melhor sobre as queixas, questões às vezes do relacionamento que a gente pode melhorar. Então, muitas vezes eu faço só de um, né? E se for necessário a gente inclui o parceiro. Mas muitas vezes tratando só um dos, né, do casal, a gente consegue fazer atividades que dentro, né, da casa de vocês vão fazer, que vai incluir o parceiro e que por si só já vai melhorar a dinâmica do casal.
Interessante isso, hein, gente? Vamos marcar um horário com a doutora Rafaela. Dicas valiosas aqui hoje, muitas descobertas, né, doutora Rafaela? Com certeza. Antes da gente finalizar, eu queria que você passasse para as pessoas, né, algumas recomendações, principalmente para as mulheres que estão nesse período, né, da maternidade, como que elas podem lidar melhor com esse assunto e como procurar ajuda. Com certeza. A questão da maternidade, a gente tem que entender que é uma fase transitória, que é uma adaptação, mas não deixe essa fase de adaptação se prolongar em demasia, porque senão eu falo que vira uma bola de neve e fica cada vez mais difícil da gente conseguir voltar a ter o relacionamento que tinha anteriormente. Então, ok, sua vida vai mudar por um tempo, né? A gente entende isso, o seu marido vai entender isso, mas é preciso um esforço, né, dos dois, um diálogo dos dois, para que realmente essa rotina do casal consiga depois voltar, né? E o relacionamento volte a ser um relacionamento satisfatório para ambos. Caso isso se prolongue e você perceba que não está conseguindo ter relação com o marido, não está com interesse, ele está sofrendo com isso, você também, procure uma ajuda, né? O próprio ginecologista ou um especialista em sexologia para poder te ajudar a passar por esse momento e retomar, né, essa questão que também é muito importante da vida feminina, que é a sexualidade. E a sexualidade, como eu falei, não precisa ser tratada de forma vulgar, né? Então falar sobre isso não deve ser um problema, né? Não precisa ter vergonha, né? Então a gente deve conseguir tratar isso de uma forma leve para deixar a vida realmente completa. Muito obrigada, doutora Rafaela. Realmente foi esclarecedor e a gente fica até mais aliviado de saber que tem solução para isso, que a gente pode falar sobre isso e que a conversa, né, deixa tudo muito mais claro, deixa o assunto mais leve e eu espero ter ajudado, eu espero ter acendido aquela luzinha lá para que você possa também procurar ajuda, que é super normal passar por isso e que o normal é não deixar isso se prolongar, né? Com certeza, Monique. Obrigada pela possibilidade de estar aqui falando para vocês mais uma vez. Eu que agradeço. Até o próximo episódio.